Olá, pessoal. Vou tentar aqui fixar o tema. Pronto. Ótimo. Boa noite, quem está chegando. Chamar aqui o Renan, nosso convidado de hoje. Boa noite para quem nunca esteve aqui nas nossas lives de segunda-feira. Tudo bom, Renan? Olá, Bruna, tudo bem? Tudo jóia. Estou falando aqui que toda segunda-feira a gente tem as lives da ABE sempre nesse horário. A gente está no 10º encontro, né? No 10º momento. Legal. E Eu temos tenho aí, acompanhado algumas. que bom, temos a alegria de contar com você hoje, nosso convidado, Renan Quinalha. Para quem não conhece o Renan, que eu acho difícil, né? Porque é um intelectual que está na supernativa, né? Renan é professor de Direito da Unifesp, né? Também tem formação em Ciências Sociais, tem feito uma discussão importante que está no campo da história do movimento LGBT, pensando a política sexual da ditadura militar. E a nossa conversa hoje é um pouco sobre isso, né, Renan? Mas acho que é legal também falar que a gente está aqui numa rachadinha do bem. Uma rachadinha do bem, por quê? Porque Sem essa é intermediação do Queiroz. uma rachadinha do bem, porque a gente está com a programação que faz parte das nossas lives da ABE toda segunda, mas a gente está integrando a programação da Semana do Orgulho e da Resistência LGBTI, que é uma semana super importante, que culmina no lançamento do Conselho Nacional Popular LGBTI, né, que é um conselho, uma frente ampla, reunindo entidades LGBT, entidades sindicais que têm o debate LGBT, e que no domingo, mas não só no domingo, mas durante toda a semana, vão realizar uma série de ações, webinário, marcha virtual, tuitaço, e a gente também integra, então, com essa live da ABE, essa programação. Então, a gente está nessa rachadinha do bem com a programação da semana do Conselho Popular, do Conselho Nacional Popular, que é criado a partir da necessidade de a gente ter um espaço um espaço de diálogo entre as entidades para enfrentar, né, o que o bolsonarismo vem fazendo com as políticas sociais como um todo, né, Renan? Então, a galera se organizou e tá construindo esse Conselho Popular, né, desde que foi extinto o Conselho Nacional LGBT. Então, acho que a gente vive um momento, assim, super especial, importante nessa Semana do Orgulho, né, congregando tudo isso. E aí eu queria primeiro pedir para você contar um pouco, né, sobre quem é você enquanto pesquisador, né, quando é que esse tema da memória, da história LGBT, do movimento LGBT vai surgir na sua vida, porque tua dissertação foi um pouco sobre outro campo, né, sobre justiça de transição, alguma coisa nesse sentido, né? Como é que você chega no campo, como que o tema vem, né, para além da dimensão pessoal, né? Mas como é que isso se transforma político e parte da tua carreira? Te agradecer, claro, né, por ter topado. Imagina, eu que te agradeço, Bruna. Sou super admirador do trabalho que você faz aí à frente da BE e dessa entidade que é tão importante. E queria falar para o pessoal que está acompanhando da importância dessa iniciativa do Conselho Popular. Acompanhar a programação está incrível, né? Além da iniciativa ser maravilhosa. Tem muita coisa boa rolando nesses próximos dias, vale a pena acompanhar essa programação. E te agradecer pelo espaço aqui da gente poder bater esse papo. É um prazer estar aqui. E como você disse, assim, esse tema da sexualidade ele vem mais no meu campo de interesse acadêmico mesmo, ainda que do ponto de vista pessoal já era algo que eu, como homem gay, né, já lidava ali e tinha um interesse, né, por gostar de ler, de conhecer mais, e comecei a me aproximar desses estudos de gênero e de sexualidade ainda durante o mestrado, mas fato é que durante minha trajetória na graduação não havia um espaço muito grande, né? Imagina a Faculdade de Direito da USP, aqui em São Paulo, super tradicional, um espaço bastante conservador,
Eu tinha passado por uma trajetória de ativismo, de militância estudantil desde o ensino médio. Então, eu estudei no Cefet, né, que hoje em dia é o Instituto Federal aqui de São Paulo. Eu fiz ensino médio técnico lá. E aí, ali eu me aproximo de uma militância política. Era a época do Passe Livre, o começo das mobilizações de 2003 ali. Contra a ALCA também, participei de abaixo-assinado contra a ALCA, manifestação contra a guerra do Iraque. É um pouco nesse processo que eu começo a me politizar ali ainda no ensino médio. E aí eu acabo entrando para uma militância partidária, eu entro para o PSTU, nessas disputas ali internas do Instituto Federal. E quando eu ingresso já na universidade, escolhi direito, enfim, poucas razões, não tinha ninguém na família da área do direito, mas era uma área de humanas ao mesmo tempo, eu tinha saído de exatas, tinha feito um técnico em telecomunicações, queria fazer engenharia um tempão. E aí eu migrei para humanas, né, no direito, mas no direito, que era um espaço mais tradicional. Então eu chego ali, já tem uma militância organizada forte na Faculdade de Direito e o movimento estudantil da USP, de modo geral, bastante intenso também. Mas havia muito pouco espaço para a discussão de sexualidade, né, o que a gente chamava, meio que essa categoria ônibus aí, né, de opressões, que aí se colocava tudo junto, racismo, machismo, homofobia, como dizia mais à época, ou LGBTfobia hoje. Não tinha exatamente uma organização tão clara ali. Você tinha tido um grupo que era o Grupo Prisma na USP, os ENUDs também, enfim, mas lá mesmo não tinha uma coisa institucionalizada, havia pouco espaço. Então, na minha graduação, eu tive mais uma militância ali como alguém trabalhando outras pautas. Chego no assunto dos direitos humanos muito depois do Plano Nacional dos Direitos Humanos, na terceira edição, né, que era 2007, 2008 já, e que tinha uma questão muito séria. Eu já estava trabalhando um pouco a questão da ditadura, sempre me interessou o tema do direito na época da ditadura, e como a ditadura em estado de exceção mobilizava instrumentos jurídicos para perseguição e tal. E aí eu me aproximo de grupos de familiares de desaparecidos em São Paulo, começo a atuar também de maneira militante nessa temática da violência do Estado, da reparação em relação às violências da ditadura. E vou trabalhar na Comissão da Verdade. Entro no mestrado com um projeto que inicialmente era de justiça do trabalho, eu advogava com direito do trabalho. Eu advoguei quase 9 anos com direito do trabalho direto, fazendo mestrado, outra graduação, doutorado ainda advogando. E eu entrei com um projeto meio na área de direito do trabalho no mestrado, em sociologia do direito. Mas aí eu mudei para a justiça de transição, porque era um tema muito quente naquele momento, que os militares se levantaram dentro do governo Lula, inclusive, contra as medidas que estavam previstas no Plano Nacional de Direitos Humanos. Foi um embate entre Paulo Vanuc e Nelson Jobim, né? Enfim, uma coisa que marcou ali aquele momento. O governo retrocede, o governo Lula, em alguns pontos do Plano Nacional de Direitos Humanos, pela pressão. E aí e eu já tinha, então, interesse em estudos de gênero e de sexualidade, ainda muito incipiente, mas comecei a ter contato com essa literatura no mestrado, que é quando também os grupos mais organizados aqui eu começo a entender mais. Eu já tinha ido às paradas como militante do PSTU desde de 2003, mas eu ia lá panfletar, enfim, ainda também era meio travado do ponto de vista da minha sexualidade, então eu ia lá super militante careta fazer panfletagem para tentar ganhar gente para o partido, né? Não ia para a parada curtir, entender a parada como um lugar de afirmação, assim. E aí, no doutorado, que eu já estava trabalhando em sistemas da memória, estava na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que era uma comissão que era mais progressista do que a nacional, né? Tinha mais um embate em relação à lógica de conciliação, eram pessoas que eram familiares de desaparecidos que trabalhavam na comissão, ex-presos, tinha um perfil mais militante essa comissão. E foi ali que a gente começou a discutir. A Melinha Teles estava trabalhando na comissão, que é uma feminista incrível também, né? Que é teórica sobre as questões de gênero, a história do feminismo no Brasil. E a gente começava a papear, porque todo dia trabalhando lá, horário comercial, e almoçava junto, tomava cafezinho junto. E aí a gente começou a pensar esses temas, né? Então foi a Comissão de São Paulo que falou de gênero, né? A primeira vez, a Melinha que organizou, capitaneou uma audiência pública sobre isso, que trouxe a Comissão Nacional da Verdade. Ao mesmo tempo, eu conheci o James através da Melinha e da Janaína, do Edson, que são os filhos da Melinha. E aí o James Green tinha já, né, escrito alguma coisa sobre esse momento, participado do Somos. Né? O trabalho dele é histórico, mais de largo fôlego, né? Vai lá atrás. Mas ele chega até os anos 80 nesse trabalho, além do carnaval dele, que é a tese de doutorado.
E aí a gente começou a conversar. Eu participei de uma mesa num congresso em Washington com ele, que a Janaína estava também e tal. E aí ele falou, você está na Comissão da Verdade e tal. A gente começou a trocar figurinhas e aí veio essa ideia de... eu estava com outro projeto de doutorado, que era um projeto de justiça de transição no Cone Sul, um estudo comparado. E aí a gente começou a trocar essas figurinhas. Olha minha mãe, que fofa, mandando mensagem entusiasta Beijo, do dona filho. Ivone. Beijo, mãe. E aí a gente começou a organizar essa obra, que foi Ditadura e Homossexualidade, que saiu, acho que no fim de 2014, e que marcou muito também o meu trabalho de pesquisa, porque a partir dali eu comecei a aprofundar questões que a gente fez muito de correndo ali, a gente teve que fazer de maneira sodada para conseguir um espaço no relatório da Comissão Nacional da Verdade, porque isso não estava garantido até a véspera, né, da entrega do relatório. Eles não iam colocar, eles iam fazer um capítulo ônibus com gênero, sexualidade, indígena, junta tudo, né, e bota lá, porque não era visto como um tema da ditadura. Então, de alguma maneira, minha trajetória ela passa por esses dois lugares. Além de eu ter um perfil que é interdisciplinar pela formação em Direito em Ciências Sociais e gostar muito dessas áreas de fronteira, né, de dialogar essas metodologias, olhares também, desde fora desses campos, né, cruzados, eu também tenho essa perspectiva de trabalhar muito o tema da ditadura e o tema da sexualidade, né, que vão aparecendo mais. E o meu doutorado expressou um pouco esse encontro, né? E a partir disso que eu fui também me engajando mais na discussão da história do movimento LGBT e algo que eu estou trabalhando mais agora, eu estou trabalhando num livro novo, que é sobre a construção dos direitos LGBTs no Brasil, entendeu? O processo de mobilização política, social e jurídica pela construção dos direitos, que aí envolve uma trajetória que chega até os dias de hoje, né? Muito, enfim, dos anos 2010 em diante no STF, mas que eu quero entender como essa gramática foi sendo construída também no vocabulário dos movimentos sociais, do movimento LGBT no Brasil. Eu acho que tem uma coisa interessante, bacana o próximo livro, já estou pensando nele. Eu acho que é um tema que dialoga também com o que eu venho estudando, né? A gente observa, Renan, que nesse percurso, né, de um pouco mais de 40 anos, o movimento ele vai sair ali dos anos 80 daquela tentativa de disputa na Constituinte, né? Para um período de relação com a epidemia de AIDS, né? Vai fazer pleitos ali via Marta Suplicy, né, no Legislativo, e um pouco o que o Luiz Melo fala naquela pesquisa lá de 2010 do Sertão sobre as políticas públicas para a população LGBT, que meio que por tantas recusas no Legislativo, né, e o Judiciário dependendo muito de uma movimentação mais coletiva, mas ao mesmo tempo também individual, né? Que o movimento ele acaba buscando esse campo das políticas, né? Do executivo, das políticas no executivo, né? Ele fica sem saída ali no legislativo por conta dessa nossa formação, né? E vai para o diálogo no campo do executivo, que começa ali com o Fernando Henrique no Programa Nacional de Direitos Humanos, e até chegar com Lula, que aí então vai surgir outras possibilidades, como o próprio Brasil Sem Homofobia, né, que eu gosto muito de recuperar a fala da Fernanda Bevenuti, né, uma ativista trans, travesti importante que faleceu esse ano. Ela fala para mim na pesquisa que eu fiz do doutorado, Bruno, o Brasil Sem Homofobia era uma cartilha que a gente botava embaixo do braço e ia atrás dos ministérios, né, para garantir alguma dotação orçamentária, né? Como é que você analisa, então, já que você está ensaiando o livro, ainda está nesse momento de escrita, imagino que muita coisa pululando aí, ainda amarrando ideias, como é que você analisa esse processo que a gente passou, né, para esse recuo que a gente tem, o recuo do executivo, né, não nós, um recuo do executivo que a gente está vivendo hoje. Eu acho que essa coisa da tua formação de fronteira é bem interessante para pensar esses elementos. Sim, esse é um dos pontos assim que eu tenho desenvolvido para esse trabalho, para esse livro novo, porque no fundo os direitos eles se constroem em todas as arenas do Estado, né? Eles não são só digamos, no centro legiferante de produção das leis, que é o legislativo, classicamente nessa separação dos poderes do Estado liberal democrático, como a gente conhece. Então, a gente nota que
o movimento LGBT, lá no início, ele não tinha um vocabulário que passava pela reivindicação dos direitos. Se a gente voltar na documentação que eu fui levantando no acervo do AEL, nas entrevistas que eu fiz com o pessoal dessa primeira onda, eles pediam... É muito curioso, o que eles pediam de direito era direito ao prazer, que consta em panfletos deles, que é lindíssimo isso, né? O direito ao prazer, que é uma coisa muito mais aberta, de liberdade sexual, né? Então, tinha essa coisa de reivindicar o lugar do corpo, da liberdade sexual, do direito ao prazer, mas não havia exatamente uma reivindicação formulada como se fosse uma política pública ou como se fosse uma criminalização da LGBTfobia, né? Pelo contrário, era um discurso que tinha um sentido mais utópico, até porque você tinha uma ditadura colocada ali. Era um Estado que não tinha nenhuma porosidade, ele não era permeável a essas reivindicações. Era impensável naquele momento também esse horizonte. Apesar de lá fora a gente já ter um processo, em alguns lugares, de afirmação de direitos, e essas pessoas estavam antenadas nisso. Mas fato é que é só nos anos 80 que a gente começa a ver isso mais claramente. E eu identifico um ponto importante no abaixo-assinado que o Grupo Gay da Bahia, com apoio do João Antônio Mascarenhas, vai fazer. O Luiz Motti vai ser das pessoas que elabora esse abaixo-assinado. E é muito interessante o texto que está lá, porque o texto que está no abaixo-assinado pela despatologização da homossexualidade, que é um texto que vai contar com milhares de assinaturas de vários políticos célebres, de personalidades intelectuais, artistas, ali consta claramente, além do pedido de remoção do 302.0, que era um código do INAMPS, que era o antigo INSS, que reproduzia o padrão da CID, né, da Classificação Internacional de Doença, patologizando a homossexualidade, ali constava claramente equiparação da discriminação sexual à discriminação racial. Olha que loucura, né? Exatamente o que o Supremo, em 2019, vai reconhecer na decisão de criminalização da LGBTfobia. O movimento lá atrás pegou carona no movimento negro, que já tinha mais trajetória de militância, de ativismo e de reivindicação e de elaboração de discurso, inclusive no campo dos direitos. E aí o movimento LGBT, o movimento homossexual, como se dizia à época, introjeta essa formulação e tenta colar a discriminação sexual, que é uma categoria já jurídica, a discriminação racial, porque já tinha a lei Afonso Arinos, né? A gente não tinha a lei antirracismo. Então, isso é muito interessante da gente entender esse processo, porque isso já aparece ali, aí vai e se acentua com a Constituinte, que você mencionou, né? O Grupo Triângulo Rosa vai trabalhar muito essa dimensão para tentar incluir discriminação por orientação sexual no texto do artigo 3º da Constituição de 88. Então, ali é um processo que se entende que o legislativo, né, que é de fato entendido nesse modelo clássico de Estado liberal como o lugar que representa, né, os nossos representantes do povo, eles estão ali, é ali que a gente se faz ouvir mais, né, no legislativo, porque tem os nossos representantes, a gente delega a representação a eles. Ali é que é possível a gente verbalizar as demandas. E o processo constituinte brasileiro foi extremamente rico, né? A quantidade de participação de ações populares, de emendas que foram apresentadas por entidades da sociedade civil, né? Havia algumas regras de algumas entidades subscreverem uma quantidade de assinaturas também. Você poderia apresentar essa emenda e ela precisava ser analisada pelas subcomissões, depois pela comissão de sistematização. E nós conseguimos um espaço importante, né? Digo, nós como movimento homossexual brasileiro. O João Antônio Mascarenhas fez um discurso bastante importante, né, em 2 comissões, subcomissões, e a gente perde, apesar do apoio da bancada do PT, né, e aí acho que vale destacar o nome do José Genuíno, deputado constituinte do PT, e da Benedita da Silva, que foram 2 deputados, e a Benedita evangélica, né, mas que, para a gente ver como mudou também essa relação com a questão da religião, enfim, que é um outro tema importante, mas a gente teve um apoio muito importante dessa bancada do PT no momento ali, mas perdemos, né? Conseguimos 1/4 dos votos da Constituinte e perdemos, não ficou no texto. Mas isso foi muito importante, por quê? Porque se refletiu depois em mudanças legais, que passaram por leis orgânicas de município, pela Constituição, né, de alguns estados, acho que foi Sergipe e Mato Grosso, que foram os estados que colocaram nas constituições estaduais. Então, a gente começou a ter um processo de incorporação, né, da legislação. Então,
a lei que era vista como uma instância de criminalização, de perseguição, porque muitas vezes a população LGBT era perseguida, apesar de não haver uma criminalização expressa no Brasil desde 1830, a verdade é que se utilizavam de tipos penais e legais para perseguir a população LGBT. Então, ela deixa de ser vista como essa instância da repressão e da perseguição e passa a ser vista como uma instância de reconhecimento e de afirmação de direitos. O que vai desembocar nos anos 90 com o que você menciona, né? Marta Suplicy apresentando projetos de união civil, né? O PLC também 122, que vai vir um pouco depois, mas a gente entra já num período, é óbvio que aqui eu estou esquematizando e resumindo muito a coisa, né? Tem várias nuances aí, idas e voltas, mas a gente entra aí e, ao mesmo tempo, com governos também no executivo que vão se mostrando mais porosos às políticas públicas. E o processo da enfrentamento, né, o aprendizado do enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS também vai mostrar no campo da saúde como o movimento pode incidir nas políticas públicas e compartilhar a gestão do Estado, democratizar essa gestão do Estado através de parcerias, né, com as ONGs. Então, isso vai caminhar muito. E uma vez feito esse aprendizado no campo da saúde, também em outras áreas, isso vai se mostrando viável. E a gente começa a ter coordenadorias LGBTs, primeiro secretarias de direitos humanos, né? Esse primeiro plano do Fernando Henrique foi fundamental para isso ser uma questão e se organizarem essas secretarias e essas coordenadorias de direitos humanos inicialmente. Depois se desdobre em pautas específicas dentro do campo dos direitos humanos, a questão LGBT sendo uma dessas agendas. E a gente vai ter essas disputas, mas o grande problema é que o legislativo, a gente assiste a um processo de crescimento da bancada fundamentalista religiosa, que vai cada vez mais interditando a possibilidade de qualquer lei de proteção às pessoas LGBTs. Por outro lado, o executivo, em alguns lugares anda mais, outras menos, porque o executivo depende de uma dinâmica que é muito cíclica, né? É muito ocasional, depende do governo de ocasião. E aí, com governos bons, como no caso do governo Lula, a gente avançou significativamente. Em outros governos, a gente só teve retrocesso, né? O caso desse governo Bolsonaro, que a gente não tem nem possibilidade de diálogo e de conversa. Mas outros governos avançam, né? Só que tem uma precariedade, porque as políticas públicas assumem um novo gestor ali, ele quer mudar o nome, quer dar o nome dele para dizer eu que inventei a nova política, aí tira dinheiro de uma que estava funcionando, coloca numa outra, que é um fiasco, não vai funcionar, mas que ele quer fazer, porque tem que atender a uma determinada demanda de uma base dele. E aí entra uma série de lógicas que também acabam comprometendo a efetividade dessas políticas públicas e a continuidade delas. Então, a gente tem essa precariedade do reconhecimento dos direitos LGBTs por conta dessas características históricas mesmo desse processo no Brasil. Bem, estou vendo, para quem está chegando, essa é a live da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. Né? No próximo ano, a ABEA faz 20 anos. A ABEA é uma associação acadêmica e política que reúne pesquisadores e pesquisadoras do campo dos estudos da diversidade sexual e de gênero, né? Fundada em 2001, né? Então, uma associação que já tem uma história, né? Quem se interessar, curta, siga a nossa página. Toda segunda-feira a gente tem feito lives com pesquisadores e pesquisadoras diversos, com temas diversos. Então, a gente pede aí para vocês acompanharem o nosso trabalho e as lives que estão acontecendo. Durante o momento que você falava, a Rita Colasso, que é uma pesquisadora importante nesse campo também, apontava que fez até uma correção na minha fala, né, que eu disse em relação à tentativa, né, na Constituinte, ela falou em disputa, né? Bem, obviamente que todo tema que envolve direitos envolve negociações, tensões, disputas, né? O que você observa, Renan, pensando principalmente o trabalho com a comissão, né? Que eu acho que é um ponto alto do teu estudo, né? E da tua trajetória, como um elemento central nessa disputa, nessas tensões. Assim, existe uma moral, né, que está em volta, né, das nossas pautas, que tangenciam, que estão imbricadas, acho que talvez o melhor termo, estão imbricadas na nossa luta. Né? Você entende que talvez esse ponto fulcral aí
de retrocesso, avanço, elemento, tem uma relação com essa moral? Como que você entende isso? Legal. Antes de passar a resposta, só reiterar a importância do pessoal seguir o perfil da BE, quem não seguir ainda, acompanhar a revista da BE, enfim, tem uma produção enorme além dos encontros, então vale muito a pena seguir a Bruna também, que sempre está postando coisas aí que, para quem se interessa desse tema de gênero e sexualidade, e a Rita Colasso, que está aí, mandar um beijo para ela também. A Rita é uma pesquisadora incrível da memória do movimento LGBT. A gente vai estar numa mesa no fim dessa semana, acho que quinta ou sexta-feira, do Museu da Diversidade aqui de São Paulo, uma mesa virtual, depois também vou divulgar por aqui. Mas, sem dúvida, Bruno, eu acho que tem uma implicação moral muito grande desse campo moral, e o direito também ele é contaminado, né? O direito não é uma esfera autônoma da vida social. A gente sabe que o direito foi profundamente influenciado pela religião, né? Pela moral, uma moral mais religiosa ou laica, enfim, tem variações disso. Mas fato é que, se a gente pega essa trajetória, né, o que foram as ordenações do Império e a maneira que vigoraram de 1500 até 1830, né? O 1822 foi a independência, enfim, mas nosso Código Criminal de 1830 do Império. Mas ali você tem claramente, né, a criminalização da homossexualidade, o que era chamado do pecado nefando. O Luiz Motti estudou algum desses processos da Torre do Tombo lá em Portugal, que tem, né, o acervo da Inquisição e mostra essa perseguição. Então a verdade é que nossas vidas, nossas existências sempre foram reguladas por esferas de controle externas aí, né? Essas esferas de normalização, de disciplina, né? De encaixar a gente em determinadas categorias identitárias, em determinados binarismos, relações de poder hierárquicas e assim por diante. E na ditadura não foi diferente, né? Em determinados momentos o que a gente vê, e aí poderia dizer que, de fato, todo regime político tem políticas sexuais. Esse é um pouco o ponto de partida da minha tese de doutorado, que eu busco compreender e aplicar essa ideia de políticas sexuais para compreender os traços dela na ditadura brasileira. Todos os regimes políticos têm políticas sexuais. Isso desde o Foucault a gente sabe com mais clareza, né? Enfim, e outras autoras também. Mas ali fica muito claro como se interessa, do ponto de vista do Estado, da estatística, do controle biopolítico, você entender, né, como a população se reproduz, em que grau, em que índice, como a pessoa tem índice de mortalidade, de natalidade, como essas coisas se cruzam, como se constituem, como o trabalho é gerido, o trabalho do cuidado dentro de uma casa, para o operário poder estar lá trabalhando, como essas coisas se articulam, enfim. A gente sabe que essa politização do corpo, da sexualidade, tanto no plano individual como no plano das populações, é algo central para qualquer regime. Mas fato é que determinados regimes autoritários, eles também institucionalizam de maneira, digamos, mais clara, mais intensa, essas políticas sexuais de controle moralizantes. A gente viu isso em vários momentos da história. A gente vê e isso a Gayle Rubin, uma autora importante da antropologia, né, que enfim, é bastante lida, discutida no Brasil, ela vai falar sobre essas cruzadas morais que aconteceram na Inglaterra vitoriana no 19. A gente poderia falar dos Estados Unidos também no século XX, no pós-Segunda Guerra, né, no processo ali do macartismo, que vai perseguir a população também LGBT. A gente poderia falar da ditadura brasileira ou de outras ditaduras do Cone Sul, que também tiveram políticas semelhantes, porque a ditadura brasileira, e aí eu acho muito importante dizer isso, eu acho que é, às vezes, muito trivial, e eu briguei muito com o Motti sobre isso, né? Porque eu me dou muito bem com o Motti, só que o Motti insistia, na época dos trabalhos da Comissão da Verdade, eu fazendo trabalho de arquivo, de garimpagem, né? Aquele trabalho que você passa horas mexendo em arquivos, às vezes dias, e você não acha nada, mas de repente você acha uma coisa que leva a uma outra coisa. Eu trabalhei no arquivo da repressão, né? Esse foi o foco da minha tese, do trabalho empírico que eu fiz. E que o Motti dizia, não, a ditadura não matou mais LGBTs, o governo Dilma matou mais LGBT do que a ditadura, né? E ele pegava os dados do GGB para mostrar isso, o crescimento. Mas é que não é isso, né? Não se trata só de matar e não é só uma responsabilização do Estado, mas é entender que é muito trivial e é muito simples dizer assim, sempre houve LGBTfobia no Brasil, porque isso não deixa de ser verdade. É uma verdade.
sempre houve LGBTfobia no Brasil, em maior ou menor grau de institucionalização, né? Ou com uma ação mais intensa ou menos intensa, ou só uma conivência, ou uma cumplicidade, ou uma indiferença ou uma omissão do Estado, né? Sempre houve. Agora, me parece que é muito importante entender, historicamente, a especificidade, né, em cada momento, em cada regime político da história política brasileira, entender como que se concretizou essa LGBTfobia. Porque isso tem implicações que são analíticas, ou seja, importa para a gente que está tentando escrever sobre, analisar, produzir teoria, né, e etc., mas também tem implicações políticas para a nossa resistência, para a gente pensar nossas estratégias, nossas intervenções, e assim por diante, pensar nosso programa, né, e discutir internamente no movimento. Então, eu sempre insisti muito nesse ponto de que é preciso entender essa especificidade, né? Não é que acabou a ditadura não começa com a LGBTfobia e a LGBTfobia não acaba quando vem a Diretas Já e a redemocratização do Brasil. Pelo contrário, talvez a gente tenha visto os níveis ainda mais alarmantes de LGBTfobia, de violência letal, como o próprio Motti tem apontado e tem levantado, né, junto com o GGB. Mas isso não quer dizer que essa LGBTfobia opera do mesmo lugar em relação ao Estado, de uma mesma maneira. E aí me parece ser muito importante entender, né? Tanto as continuidades, porque muita coisa continua igual, e a gente olha a violência policial, e ela ainda é muito semelhante em vários momentos, né? Sobretudo nas periferias, contra a população negra, contra a população trans, é muito parecida com que eram as operações policiais que a gente tinha em relação à população LGBT na ditadura, mas também há diferenças em relação a isso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente refinar, e eu acho que isso é um trabalho que a gente tem começado a fazer ainda. Tem vários pesquisadoras e pesquisadoras que têm feito, né? E acho isso super legal. Tenho visto, né, trabalhos surgirem em vários lugares do país e tenho dialogado com muita gente que tem feito esse trabalho. A Rita Colasso é uma pessoa que escreveu já desde o Ditadura e Homossexualidades. A tese dela é um trabalho incrível sobre isso. Ela trabalha muito lá o Rio de Janeiro. O Luiz Morando lá em Minas Gerais. Na Bahia, eu fui participar de uma banca recente também que está trabalhando essa questão. Enfim, acho que tem surgido trabalhos em vários lugares do país, né? No Rio Grande do Sul também o Benito tem feito, organizado um grupo muito legal lá. Então, eu acho que a gente tem visto um pouco mais elementos para a gente aprofundar mais essa análise. Eu acho que ainda é muito incipiente. Meu trabalho foi muito focado no eixo Rio-São Paulo, pelas limitações e recortes que eu tive que fazer, né? Porque falar da dimensão continental, que é o Brasil, de um período largo, que é a ditadura, e eu não sou um historiador social, né? Enfim, eu sou um cara mais sociólogo, mais advogado ali, o meio a meio, que me valho muito da historiografia e adoro aprender com esse campo, mas eu não sou como o James Green, que fez uma história social da homossexualidade que pegou um século inteiro, né? E que é um outro tipo de trabalho. Então, meu trabalho teve muito focado nessa questão do Estado, na repressão da violência da ditadura, entender esse olhar específico da ditadura, que, sem dúvida nenhuma, institucionalizou a moralidade. A moralidade, ela sempre organizou nossas relações, sempre deu nossos padrões de referências, nessa gramática de valores, essa gramática moral, mas, durante a ditadura, o que eu identifico é que isso é tornado uma política de Estado num grau de institucionalização muito grande, até por conta da ideologia da segurança nacional, que vai ser algo muito caro para os militares, que eles vão trazer dessa elaboração norte-americana da Guerra Fria, do macartismo, né, e que vai ser super importante para essa repressão no Brasil. A Rita está chamando a atenção para essa semana de programação da Rede de Historiadoras e Historiadores LGBTI, com várias discussões também. Deem uma olhada, vale muito a pena, que está uma programação incrível. Eu também compartilhei nos meus stories do Instagram aqui, enfim, mas dá para pesquisar por esse nome que a Rita colocou ali. Isso. Compartilhem aí também, ajude o evento, a divulgação do evento. Acho que são temas caros para a gente, importante. Trabalho da própria rede, né, de historiadores e historiadoras, super importante, LGBTs. Renan, o aparato estatal, ele sofisticou essa violência, né, LGBTfóbica, racista, sexista,
que é constituinte da formação social brasileira, né? As feministas negras, Sueli, Lélia, antropólogos, historiadores diversos, trazem pistas, né? Mesmo aqueles que não necessariamente trabalham com o debate de gênero e sexualidade, trazem pistas e elementos para a gente chegar, né? E aí a gente passa, então, a compreender que o aparato estatal pós-república e pós-ditadura, né? Que a gente pode pegar recortes distintos, vai aprofundar e sofisticar essa violência. Dentro desse debate, tem um tema que eu acho que é pertinente a gente levantar, e eu queria ouvir um pouco de você. Há uma falsa, na minha opinião, falsa, tá? Há uma falsa compreensão de que as nossas lutas, elas são lutas restritas ao campo liberal, restritas ao campo da democracia liberal, as nossas lutas LGBT, as lutas por reconhecimento da diversidade sexual e de gênero, pelo reconhecimento da livre expressão sexual, né? Na minha opinião, é uma leitura, quando você restringe, né? Acredita que não tem uma potência anticapitalista nas nossas lutas, né? Me parece um equívoco, né? Porque tem um potencial muito forte de ruptura com essa ordem vigente que a gente também, eu sei que a gente está num campo próximo, né? A gente também entende como um elemento central de violação e violência, né? Dos sujeitos, né? Que esse modo de produção capitalista. E há uma sensação, em algumas falas, em alguns estudos, né, de que a gente tivesse mais restrito a essa compreensão liberal, né? Você que vem também do direito, né? Acho que é interessante a gente apontar que isso que a gente busca, né, do reconhecimento jurídico, ele tem também um limite, né? Porque o direito ele está necessariamente num campo é uma forma jurídica que é atrelada a esse modo de produção capitalista, né? O Josilei, que é um colega nosso aqui da UFMT e alguém que tem um diálogo com o trabalho do Alisson Mascaro, que é aí de São Paulo, apontava ali numa das perguntas, um pouco antes da Rita, né? Ele estava tentando estruturar uma pergunta: que tipo de forma jurídica, né, que a gente tem que buscar, né? Partindo do entendimento que a gente tem uma potência anticapitalista nessa luta, né? Mas que obviamente está em disputa, né? No meio de pink money, de toda essa relação que a cultura LGBT se constitui também. É uma excelente questão, assim, eu diria que é a questão da minha vida. E que é bastante complexa, mas eu acho que tem vários elementos aí que dá para a gente trazer para a conversa. Eu tenho uma trajetória, como eu disse, né? Eu entro no direito reivindicando muito Marx e o marxismo, né? Militando no PSTU. Depois eu rompo com o partido e não tenho mais uma militância organizada. Mas apareceu uma pergunta cruzada aqui. Não, fica tranquilo. Eu já mapeei ela aqui, depois eu passo ela para você. Não é que eu nunca tinha visto esse recurso de passar uma... É porque quando você clica nele, ele aparece para todo mundo. Tá, entendi. Bom aprender nesses momentos das lives. Então, Bruno, eu entro, a minha relação com o direito, tanto que assim, minha iniciação científica, para você ter uma ideia, na faculdade de Direito, o Alisson Mascaro, ele não foi meu professor. Eu dialogava muito com o Alisson, mas ele passa num concurso, já estava no fim da graduação, fui até assistir, enfim, o concurso dele para dar uma força, a gente queria muito que ele entrasse, porque não tinha um professor marxista, né? Tinha um que estava se aposentando, o Alaor, que já era muito mais velhinho e tal, e quando eu fui falar com ele, escreveu um livro que eu amo, que chama Estado e Ideologia, que é um estudo do direito marxista, assim. E aí ele falou assim, eu não estou orientando mais iniciação, enfim, ele já estava no auge da carreira, se aposentando, não queria mais pegar iniciação. E eu fico muito perdido, porque eu já fazia muita matéria nas sociais, o direito para mim era muito careta, e eu já era marxista. E aí eu conhecia o Rui Braga, do PSTU, que militava no PSTU, hoje está no PSOL, o Rui, mas que é um professor de sociologia da USP, tinha acabado de entrar no concurso de 2003 das grandes greves lá da FEFELESH. E aí eu conversava com o Rui foi dar aula de introdução à sociologia no meu primeiro ano do direito. E aí esse professor que estava em introdução ao estudo do direito, o Alaor, não quis me orientar. Eu falei, Rui, eu queria tanto fazer uma iniciação de marxismo e direito, mas ninguém estuda isso aqui. O Rui falou, olha, eu também não estudo nada de direito, mas eu estudo marxismo. Vamos fazer um projeto, a gente manda para a FAPESP e vê o que dá.
Eu começo a trabalhar com o Rui e mandei um projeto que era uma leitura de Pachucanes, que era um autor ainda muito menos discutido em 2004. Meu primeiro artigo acadêmico é sobre o Pachucanes, que eu publiquei numa revista da UFSC, porque eu fiz uma leitura, digamos, de confrontar um pouco Marx da ideologia alemã, que é um determinado Marx, com o Pachucanes, que já tem uma leitura mais muito baseada no Capital, da forma jurídica como forma mercadoria, e que é profundamente crítico e radical na proposta de extinção mesmo da forma do direito, né, da forma jurídica. E aí eu fui trabalhar aí, então assim, a minha perspectiva sempre foi muito crítica, mas ao mesmo tempo, quando eu começo a trabalhar temas de direitos humanos, eu também começo a ter uma certa sensibilidade para uma disputa dentro do campo do direito. E aí um autor soviético que debate com Pachucanes, que é esse autor que escreve Teoria Geral do Direito e Marxismo, no começo do século XX, vai ter um debate com Stuka, com Piotr Stuka, que é um outro soviético, é um debate super rico da Rússia soviética sobre o direito, que é um cara que vai dizer, e o PSTU reivindicava muito essa figura, vai dizer, olha, é preciso disputar e ter um direito socialista, né? Não vai acabar com o socialismo já a possibilidade de superar a forma jurídica. Nós vamos precisar de um direito de classe, de um direito da classe trabalhadora para afirmar essas garantias. E tem uma discussão teórica complexa entre tudo isso, muita gente escreveu sobre isso e tal, não dá para aprofundar, mas eu ficava localizado um pouco nessas tensões. E, ao mesmo tempo, na minha trajetória no direito, eu advogava com direito do trabalho, que é uma área de garantia dos direitos. Quem que não quer direito do trabalho? Um 13º, uma férias, né? Isso melhora, né, o salário mínimo, a garantia de limitação da jornada de trabalho. Essas são as lutas fundamentais da classe trabalhadora, né? Durante o fim do 19 e começo do 20, são as grandes questões. Né? E até hoje, enfim, de manutenção hoje, no caso, né? Porque avançar é bastante difícil, mas de manter esses direitos. Então, eu começo a viver um pouco essa contradição. É quando eu também vou lidar com familiares de desaparecidos da ditadura, eu chego nessa galera pedindo o quê? Punição de torturador. Eles queriam direito. A resposta deles estava dentro do campo jurídico. Né? E aí eu chego no movimento LGBT e também vejo um movimento que pede essencialmente por direitos. E aí eu falo, pera, mas e aí? Né? E aí chego eu da academia, né? Alguém que estava fazendo, eu fiz uma iniciação científica lá do Pachucanes, que propõe uma extinção total do direito, e vou falar para essa galera que está lutando há 40 anos para os familiares desaparecidos que o direito não importa, que não é legal a gente trabalhar com o direito, que é uma categoria de dominação, né? Uma instância de cooptação, de controle, né? De colonização das nossas demandas, nós precisamos pensar a superação. E aí eu tento organizar mais essa tensão. Né? Eu acho que é uma contradição que a gente não consegue se desvencilhar dela. Né? Acho que, como você disse, a gente tem que ter muito cuidado para não ter um sequestro liberal das nossas pautas, das nossas agendas, para a gente não achar que os direitos são o nosso norte e o nosso fim, que a gente está caminhando só para isso, né? Porque não adianta o STF nos dar direito, há 10 anos ele tem nos dado direito, e a situação das pessoas LGBTs no Brasil ainda é muito precária, e a gente sabe, né, a quantidade de violência ainda, a disputa das narrativas, a gente conseguiu consagrar todos os direitos nos últimos 10 anos e temos o Bolsonaro como presidente da República. Então, como que a gente organiza isso? Eu acho que tem uma questão profunda aí, que é pensar que esses direitos eles são um passo a mais dessa nossa luta por emancipação, por uma sociedade livre, igualitária. Né? Eu tenho uma perspectiva, eu brinco que eu sou um marxista Foucaultiano esotérico, né? Que estou agora acreditando na astrologia também, porque eu tenho uma referência muito forte em Marx, eu tenho uma referência também muito forte no Foucault, que foi um autor que eu fui descobrir depois do Marx. E dentro do campo do direito, eu também postulo uma crítica radical do direito. Né? Eu acho que tem possibilidades de a gente conseguir fazer avançar nossa luta política no direito. Né? O direito está em disputa, mas eu não acho que ele seja o grande horizonte. Aí eu discordo dessas perspectivas muito entusiastas de que o STF, muito obrigado, nos reconheceu o direito, como o STF é ótimo. O STF ele é extremamente conservador. Né? Eu não confio no STF, eu não confio no judiciário brasileiro, né? Numa sociedade extremamente desigual, um poder que é descolado da nossa sociedade, que é descolado da realidade do povo brasileiro, em super privilégios que o judiciário tem, né? A maneira como os casos são julgados, a falta de diversidade, de representatividade desse judiciário, né? A maneira como essas leis são aplicadas e feitas. Eu acho que a gente precisa questionar isso profundamente. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, também não podemos ter a ilusão
de uma certa radicalidade que me parece que ela nos tranquiliza do ponto de vista teórico e acadêmico, mas ela também não nos consegue dar instrumentos para uma militância, um ativismo e para um debate público. Então, não dá para simplesmente descartar e falar o direito não importa, porque eu acho que importa, faz diferença na vida das pessoas, né? Se você chegar para casais homossexuais que durante a epidemia do HIV/AIDS, né, um companheiro morreu e o outro não pôde ficar na casa que morava, não estou falando de patrimônio, de ter uma empresa, de pegar toda a riqueza, não, estou falando de uma casa, né, que a família vinha, que tinha dispensado, rejeitado esse filho, né, esse familiar, porque ele era gay, mas aí quando ele morre, vai lá, o companheiro que conseguiu uma casa lá, né, construiu um patrimônio mínimo que seja com ele, vai lá e tira a pessoa de lá porque não tinha nenhum direito. Ou seja, faz diferença esses direitos. E quando também os homossexuais se casam, isso muda o instituto do casamento, né? Ele deixa de ser visto da maneira como ele era só na sociedade heteronormativa. Então, eu acho que nós precisamos combinar isso, que não é nada fácil. Eu acho que essa é a nossa grande tarefa, né? De combinar um horizonte de radicalidade emancipatória, anticapitalista para as nossas lutas, né? Porque está claro que o capitalismo não dá as respostas que nós precisamos, mas nós também temos que ter essa visão tática de ocupação desses lugares, dessas possibilidades, das políticas públicas, do reconhecimento dos direitos e dar curto-circuito nesses processos, né? Eu adoro a gente trabalhar essa ideia de dar esses curto-circuitos todos, porque é levar no limite. Vocês querem dar direitos? Então vamos querer todos os direitos, vamos exercer esses direitos e vamos levar no limite até quando é possível isso, né? Porque é fato que esse modo de produção que é capitalista, que é racista, que é patriarcal e heteronormativo, ele não vai abrigar todas as nossas demandas por transformação e por liberdade. E por isso que nós temos que cobrá-las, né? Sim. Eu acho que a crítica queer, as contribuições da Butler, de outros pesquisadores e pesquisadoras que estão mais no campo queer, são super interessantes, assim, em relação ao matrimônio, às pautas, né, consideradas burguesas. Mas eu faço uma análise nos textos, enfim, nos textos que eu produzo, enfim, de que há uma diferença em fazer essa crítica a partir de uma experiência de vida vivida em um país que, em alguma medida, viveu alguma experiência de Estado social, de welfare state. Né? É muito diferente pensar isso na América Latina, né? Pensar o contexto da dependência, né? Que está na raiz da América Latina, pensar a ausência de Estado social no Brasil, né? E isso dá para nós algum elemento para entendermos, talvez, de uma maneira diferente, qual é o significado da busca por políticas sociais, né? E por direitos, né, como o direito ao matrimônio, o direito à adoção, a criminalização, salvaguarda, né, o debate da ampliação do Estado penal, né, mas esses temas, esse campo, né, acho que isso é uma coisa que é interessante de ser considerado quando para a gente também não lidar com essas teorias, né, em uma oposição, entender que algumas fabricações e confabulações são feitas a partir de uma experiência daquele sujeito que está escrevendo aquela discussão, né? Está escrevendo aquele texto, né? Então, as nossas experiências aqui são distintas, né? E acho que por isso que a gente tem que ler, não deixar de ler quem é de fora, mas ler bastante também quem está produzindo aqui no Brasil e no Cone Sul como um todo, né? O Cadu, que é da UFG, professor da UFG, pergunta assim, como é que você vê esses limites dessa dicotomia reconhecimento, redistribuição, né? Um pouco no sentido da Fraser, né? Pensando isso que você estava apontando aqui para a gente. Eu acho que em alguma medida você respondeu, né, a pergunta do Cadu. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, quero sim. Eu acho que tem mais elementos. E acho que o que você traz é fundamental. Né? E nada mais marxista do que isso, né? De você olhar e perceber e reconhecer que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, não tem como a gente importar teorias dessa maneira crítica de transplante, porque isso é o que se fez com o liberalismo de arremedo que nós temos no Brasil. Né? Isso é o que muita gente fez com o marxismo também, oficializado, quadrado, ortodoxo, no sentido ruim do termo, que me parece que não consegue ler a realidade brasileira.
né? E que eu acho que nós temos que pensar nossos problemas desde aqui. Eu acho que tem perspectivas importantes que são pós-coloniais, decoloniais ou descoloniais, enfim, que dialogam com o nosso campo desses estudos de gênero e sexualidade, que eu tenho me interessado cada vez mais, porque eu acho que nossa história precisa nos interessar mais nessas elaborações teóricas, né? Sem tirar o mérito e a importância, né, de elaborações como da teoria queer, como o pensamento da Butler, por exemplo, né, do próprio Foucault, mas eu gosto muito da ideia do Walter Benjamin, quando ele fala de ler a história a contrapelo. Eu gosto muito de ler esses autores a contrapelo, e autoras, né? De pegar e passar essa escova para ver o que dá para tirar dali, mas sempre com o pé atrás. Eu acho que é preciso a gente manter esse ceticismo, essa desconfiança, porque o nosso modo de fazer ciência, de olhar para o mundo, de elaborar, é muito eurocêntrico. Isso é muito limitador, é uma visão muito colonizada ainda. E me entristece, às vezes, ver muitos trabalhos acadêmicos de participar de banca e tal, que você nota que a referência está sempre no mesmo lugar, assim, a referência teórica, que não se ousa questionar, fica essa coisa meio canônica, né? E que não precisamos reproduzir isso, né? Nós estamos no Brasil, nossa história é outra, a trajetória é outra, tem um monte de gente pensando questões de outra maneira, né? E por esse outro lugar. Então, eu acho que esse conhecimento posicionado é muito, muito central. Eu acho que a ideia do lugar de fala, que começa, né, com uma dimensão política e que tem uma dimensão cada vez mais epistemológica, também é muito importante para a gente descentrar esses sujeitos, essa maneira de olhar. E aí, para responder a questão do Cadu, que se relaciona com isso, né? Eu acho que nós compramos esse diagnóstico e essa formulação das gerações dos direitos, né? Isso é péssimo, eu odeio, e um dos meus campos é a teoria dos direitos humanos, teoria crítica dos direitos humanos, eu trabalho muito direitos humanos, né, de modo geral, não só direitos LGBTs, mas tem essa perspectiva das gerações ou das dimensões dos direitos humanos, que foi muito divulgada por vários autores, mas um dos caras que mais levou isso adiante é o Norberto Bobbio, que é um teórico político liberal, né? E tem a ideia de que primeiro houve uma geração dos direitos civis e políticos, depois houve uma geração dos direitos econômicos, sociais e culturais, depois chegou uma geração dos direitos de terceira geração, que já envolve direito ao meio ambiente, direitos difusos, etc., etc., né? E que é uma leitura do Estado liberal, que é o liberalismo no centro do mundo, do capitalismo. Né? Na Europa, você teve primeiro direitos civis, que era o direito da burguesia contra o Estado absolutista, né? O direito de propriedade, o direito à liberdade, o direito, enfim, à igualdade formal e etc. Depois você teve os direitos políticos, que são as lutas, né, por eleição, no fim do 19, começo do 20. Depois vem os direitos sociais, muito pelas lutas da classe trabalhadora e pela inserção no regime político, né, nos congressos nacionais, nos legislativos. E depois você tem esses direitos no século XX. Agora, no Brasil, não é assim. Né? Na era Vargas, a gente começa a ter direitos sociais com a CLT sem ter direitos civis, porque era uma ditadura durante o Estado Novo. Olha a loucura, isso é curto-circuito histórico, né? Isso não tem sequência, não tem receita de bolo para se fazer democracia e luta política. Né? Então, não podemos ler nossa história dessa maneira. E eu acho que essa segmentação que a Fraser faz, que eu acho que é muito interessante a teoria da justiça dela, contribui para iluminar muitas discussões, eu acho que aqui também não dá para trazer desse jeito. Né? Acho que as demandas por reconhecimento num país que é extremamente desigual como o brasileiro não se resume a uma questão de injustiça simbólica, como ela traz. É uma questão profundamente de desigualdade econômica. Né? Se a gente pegar a marginalização e a exclusão econômica que a população negra brasileira foi submetida desde o período da colonização, da escravidão, né? E como isso se reflete ainda hoje nessas desigualdades, no racismo institucional, né? E como a gente não conseguiu reparar historicamente essas violências, né? Gente, falar de raça no Brasil é falar de classe. Eu acho que se o Marx caísse no Brasil hoje e fosse escrever um livro, né, ele ia começar pelo racismo, não tem como começar por outro lugar. Né? O Florestan Fernandes, que é um dos grandes marxistas brasileiros, cujo pensamento é muito interessante por ser marxista e fazer isso desde esse lugar, é um cara que está olhando para essa realidade e estuda profundamente relações raciais. Né? Então, eu acho que esse esvaziamento das nossas pautas, e digo nossas pautas, né, como
porque muitas vezes nós somos colocados nesse lugar como se são as agendas das opressões, entre aspas, né? Sexualidade, gênero, raça. Eu acho que esvazia o potencial transformador político e de tensão, né? A gente tem muita energia utópica e emancipatória nessas agendas que saem desses corpos desviantes, desses corpos que desafiam esses padrões, né? Branco, heteronormativo, cisnormativo, patriarcal. Eu acho que a gente precisa se conectar a isso. A esquerda brasileira, de modo mais amplo, precisa tentar para isso, né? Ainda é muito incipiente. A gente conseguiu mudar muito a esquerda brasileira, isso é muito importante, mas tem que mudar muito mais. Eu acho que não dá mais para ter essa visão de que as demandas econômicas estão num lugar ali de classe, que são as efetivamente transformadoras do capitalismo, e as demandas por reconhecimento identitário estão em outro lugar. Eu acho que num país como o Brasil, e essa é a jabuticaba brasileira, as coisas estão entrelaçadas. Eu acho que a gente só vai conseguir superar isso quando a gente conseguir entender esses nós. E esses nós, não dá para fazer isso setorizando, e descolando a maneira estrutural como a nossa história organizou tudo isso. A gente pode descolar no pensamento, na análise, a gente pode olhar para outras realidades. Isso serve de referência, mas isso não nos ajuda a trazer uma leitura de fato potente, profunda, do que é a nossa tarefa no Brasil. Exatamente. Acho que quando a Nancy revê um pouco a teoria, né, e a perspectiva dela de reconhecimento e redistribuição e traz um terceiro elemento, que é o da representatividade em pé de igualdade, ela dá um pouquinho, ela dá uma guinada, né? Acho muito porque em contato com pessoas que ela orientou na América Latina, né? Mas eu acho que o que você traz é muito importante. Está chegando ao fim. O papo foi super bom, que eu nem vi passar. Já são 7h01. Eu preciso salvar a live. Eu quero te agradecer super pelo papo. Dizer que a gente está super em sintonia. Eu gostei demais de ter conversado com você. Acho que você traz aqui uma série de coisas que também estão perturbando a minha cabeça e de muita gente que está aqui estudando também um pouco em conexão com o campo marxista. Dizer que foi um prazer, agradecer a todas as pessoas, pedir para que sigam o canal da ABE, da Associação Brasileira de Estudo da Homocultura, ABE_Brasil, tá? A live vai ficar salva lá. Legal, Bruna. Queria te agradecer o convite, papo delicioso aqui, muito bom poder entrar nessas questões com vocês, o pessoal que acompanhou também. E eu acho que vale a pena acompanhar a programação que a Rita falou mais cedo, quem chegou depois, os historiadores e historiadoras que estão fazendo essa semana, a programação também do Congresso Popular LGBTI, enfim, tem muita coisa bacana acontecendo aí na programação. Acompanhe o Instagram da ABE, da Bruna também, e a gente vai se falando. Bruna, um beijo grande para você, valeu pelo convite. Beijo grande, Renan, brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.